Fala galera, beleza? Vamos comentar sobre o que ocorreu aí no mercado no dia de hoje, como dava para ter pego oportunidades, certo? Então, basicamente, fiz a marcação, só vamos definir os ranges aqui para ficar mais claro. Até limpar tudo isso aqui, vou abrir um layout novo. Opções de estudo, excluir todos da cópia de 200, certo? Então, basicamente o que a gente tinha aqui? No fim, teve mercado na sexta-feira, mesmo com um feriado. E aí, seguinte, fiz a marcação do range de sexta-feira. Olha aqui o range de sexta, tá aqui, ó, entre mínima e entre máxima. Fiz a marcação do range de quinta-feira, entre mínima e entre máxima. Então percebam o seguinte, como o dia de sexta-feira estava completamente contido dentro do dia de quinta-feira, o range que está valendo aqui para a gente mesmo, embora eles sejam bem parecidos, é o range de quinta-feira. Porque lá no gráfico diário, se a gente for olhar, a gente tem uma barra aqui, que seria a barra de quinta-feira, e a gente tem uma outra barra, que é de sexta-feira, que é um inside candle. Ou seja, é uma barra que está dentro da barra de quinta-feira. Então o que eu fiz aqui? Marco entre máxima e mínima, ó, coloco a ferramenta de precisão aqui, pego lá da mínima, vou até a máxima, ajustar aqui. E aí está bem definido aqui para a gente já que se o preço abrir dentro dessa região aqui, essa é a nossa região de maior resistência e essa é a nossa região de maior suporte. Tá? Aí, claro, ele pode abrir aqui em cima e confirmar o rompimento e ir para cima, ou ele pode abrir aqui em cima e confirmar a volta, confirmando essa região de resistência. Neste caso, essa região vai continuar sendo uma resistência. No caso de ele confirmar um rompimento para cima, a região depois é retestada como suporte. E o mesmo vale caso ele abra aqui para baixo. Ele pode abrir abaixo do suporte, mas voltar imediatamente, ou não formar nenhuma barra de tendência de baixa. E aí essa região está aqui validada como suporte. Bem como ele pode abrir abaixo, fazer a formação de uma barra de tendência de baixa e confirmar o rompimento para nós. E essa região depois vai ser testada de baixo para cima agora como uma resistência. Então basicamente o que a gente tem? A gente tem o preço abrindo dentro do range do dia anterior, certo? E testando essa região de maior resistência. Aqui tinha algo definido, ainda depois do fechamento da primeira barra, não tinha nenhuma operação ainda definida. Porém, devido a ser uma região de resistência, dá para fazer alguns scalps aqui, certo? Porque está numa resistência a gente vende. Só que ainda não está confirmado por uma barra de tendência, confirmando essa região aqui para a gente, para que se possa entrar mais pesado. Então deu para se fazer alguns trades aqui, essa vela fechou verde, mas ela chegou a ser vermelha. Tanto que ela produziu essa mínima aqui abaixo da abertura. Isso foi depois de ela subir e voltar. Depois ela voltou e fechou verde. Segunda barra do dia. É uma barra de tendência de alta? Sim, é uma barra de tendência de alta. Porém, é uma barra de tendência de alta onde? Dentro de uma resistência. Qual é o critério que eu passo aqui para avaliar a qualidade de um rompimento? Que, no mínimo, 50% da barra, falando de corpo, falando de compradores nesse caso aqui, porque é um rompimento de uma resistência, no mínimo, e é o mínimo da barra, deve estar 50% acima da região de resistência. Então vamos fazer a medição. Vamos pegar aqui, ó, da mínima, fazer um zoom aqui, ó. Pegar da mínima da barra até aqui, até a região da resistência. 120 pontos. Então isso significa que a gente precisa ter no mínimo 120 pontos de corpo comprador acima da região de resistência. Quanto a gente tem aqui? 100 pontos. Nesse caso, rompeu? Não. Por quê? Tem mais trecho da vela aqui abaixo da resistência do que acima. Então nesse caso, não se considera um rompimento. É para vender aqui? Não. Porque tem uma barra de tendência de alta. Pode ser que o mercado dê continuidade para cima. Para vender aqui, o que precisa esperar? A gente pode esperar ou uma formação de uma barra de tendência de baixa aqui, que não necessariamente precisa reverter essa abertura, ou o melhor cenário de todos,
é a formação de uma barra de tendência de baixa que reverta a abertura dessa última barra de referência de tendência de alta, para daí sim esperar o movimento de venda perdendo a mínima, pullback, esperando esse tipo de movimentação aqui, ó, e esse movimento sendo projetado lá para baixo. O que acontece na barra seguinte? A gente tem uma barra de tendência de baixa na resistência, revertendo a última barra de resistência de abertura. Desculpa, a última barra de referência de tendência de alta. O que tem que ser feito aqui? Venda, venda e venda. Vende aqui, vende aqui, vende aqui, vende aqui, vende aqui, vende aqui, esperando o quê? Esse movimento projetado lá para baixo. O que a próxima vela faz? Um pullback. O que a próxima vela faz? Quase atinge o alvo, mas não foi necessariamente atingido, mas aqui já dá para bater meta. Por quê? Se fizeram alguns scalps aqui na venda. E para quem ainda estava vendido, aqui ainda dessa barra, depois que formou essa barra, segura o trade. Por quê? Não é uma compra aqui, porque não rompeu. Mas é para estar leve, porque o preço pode estourar aí para cima. E aí depois, claro, quando ele forma essa barra aqui, aí sim dá para vender mais tranquilo. Barra de lateralidade, lateralidade. Essa barra aqui, ó, é uma barra de tendência de baixa? Sim. Mas percebam que o corpo dela está contido dentro do range da última barra de referência de tendência de baixa. Entre máxima e entre mínima. Então continua sendo esta aqui ainda a barra de referência de tendência de baixa. E sempre tomem cuidado com barras de corpo muito pequeno, porque imagina que essa fosse a barra de referência de tendência de baixa. Para ela ser revertida é muito simples, porque ela tem uma amplitude muito pequena de corpo. Significa então que se tiver a formação de uma barra de tendência de baixa, desse tipo aqui com corpo pequeno na resistência, tá? Esse corpo aqui é pequeno, esse é muito pequeno. Esse aqui, se fosse uma barra de tendência de alta, não teria como entrar. Estou olhando isolado só para a barra, porque essa barra aqui tem 5 a 10 pontos. Uma barra dessa não tem como entrar. Quer dizer que porque é uma barra de tendência de alta com corpo muito pequeno eu vou vender? Não, mas eu talvez não vá comprar. Ou se for comprar, muito leve. Porque qualquer barra que fechar aqui vai reverter. Imagina que não existe absolutamente nada do gráfico aqui. Tem nenhuma vela. Só tem essa única vela aqui. E digamos que ela não tem essa sombra superior aqui, tá? Então ela é uma barra de tendência de alta. Porém, olhem o tamanho, observem o tamanho do corpo dela. Se vir uma barra aqui, ó, essa barrinha vermelha for formada. Essa barra vermelha aqui, ó. Vou fazer melhor. Se essa barra vermelha aqui, ó, for formada só com essa quantidade de corpo que está no desenho aí, só esse trechinho bem pequeno aqui, ó, é uma barra de tendência de baixa, sim, tem sombra superior, nada de sombra inferior e um corpo vermelho. Olha quão pequeno é o corpo dela, dessa barra vermelha. É muito pequeno. E mesmo assim ele reverteu esse movimento de alta. Por quê? Porque ela tem um corpo muito estreito. Então não tem como entrar nessas barras que tem um corpo visualmente muito estreito. Não quero me atrelar a pontos aqui, porque vão ter momentos que visualmente um corpo muito pequeno é 5, 15 pontos. Vão ter momentos, devido à volatilidade do mercado, que um corpo muito pequeno vai ser de 50 pontos, certo? Então aqui a gente continua com essa terceira barra do dia sendo a nossa barra de referência de tendência de baixa, o preço continua fazendo pullback, olha onde é que ele vai testar, olha onde é que ele está testando. Para quem já não zerou toda a operação aqui, ou zerou boa parte, não vai deixar o preço voltar até lá em cima com a mão carregada, zera a maior parte dos contratos, percebendo que ainda não teve reversão, continua vendido aqui. Onde é que é o melhor ponto de venda? Aqui, ó, nossa região de resistência, que foi confirmada com a terceira vela do dia. Olha onde é que é o melhor ponto de venda. E o melhor de todos é esse aqui, na verdade, né? Por quê? Essa é a máxima dessa vela vermelha. Porque imaginem que isso aqui é uma vela lá do gráfico diário, essa barra vermelha. O que a gente faz todos os dias não é marcar a amplitude do range do dia anterior? Ou do dia que for a nossa referência, se o dia anterior estiver contido dentro de outro dia. Então imaginem o seguinte, se eu pegar essa vela aqui, que é quem está me dando o parâmetro para operar,
Eu não tenho uma região de resistência aqui em cima, que seria o 100% dessa barra. Eu não tenho uma região de suporte, que seria o 0% dela. Olha como o preço segura aqui, ó. Vou até traçar uma linha mais fina. Olha como o preço segura aqui na mínima dela. Olha esses corpos fechando aqui em cima. Olha aqui se a gente não tem uma região de máxima aqui. A região de 100% dessa vela. Olha a região de 50%. Olha onde é que o preço segura. Olha onde é que o preço segura. E olha nossas regiões aqui de 75% e de 25%. Então aqui eu tenho a nossa resistência mais forte, que é definida pela máxima do dia anterior. E tem essa outra resistência aqui acima. Então onde é que é o melhor ponto de venda? Aqui em cima. Claro, só com velas, se vende com a vela aberta. Se tiver a formação de uma barra de tendência de alta aqui, ó, dessa maneira, ó, rompendo essa região de resistência aqui, que é o nosso real parâmetro, que é a máxima de quinta-feira nesse caso, que era quem tem as mínimas e máximas definidas lá no gráfico diário, com mais de metade de corpo comprador acima da região de resistência, a gente vai entrar comprado esperando esse tipo de movimentação aqui, ó, pullback, continuidade para cima. Mas enquanto as velas estão aqui, ó, oscilando, a nossa maior região de resistência para venda é a máxima dessa vela. E o preço continua sem reversão da barra, sem reversão. Olha onde é que ele testa, olha quantos pontos ele passa acima da mínima, 15 pontos. Daqui para cá o preço bate aqui e volta instantaneamente 200 pontos. Para um dia em que a oscilação, a amplitude total era de 500 pontos. Então a gente está falando de 40% da amplitude total em... Isso aqui acontece em 1 minuto, essa limpeza de vela, geralmente. E agora, pronto. Onde é que o preço vai? Já está se vendo que qual o padrão aqui que o preço vem trabalhando no dia. Para cima, dentro de uma resistência, que é essa região, certo? E aqui os 50% que é uma região de decisão. Só que olha onde é que a gente tem, ó, marcado de amarelo. Olha uma outra referência que a gente toma sempre, que é a média móvel de 200. Se o preço está acima dela, ela vai servir como um suporte. Então olha aqui o preço encaixotado dentro de uma resistência aqui em cima, um suporte aqui embaixo. Olha o padrão que o preço fez. Para cima, para baixo, testou suporte. Para cima, testou resistência. Para baixo, vou eu acreditar que ele vai romper o suporte, sendo que o meu parâmetro de rompimento para essas regiões aqui, ó, é fechamento com no mínimo metade de corpo acima da região de resistência ou abaixo do suporte. Claro, para a média móvel, isso ocorreu hoje no dólar, mas eu vou mostrar que a média móvel é um parâmetro um pouquinho diferente. Para a média móvel dá para considerar que o simples fechamento acima da média móvel dá para se considerar o rompimento. Por quê? Porque a média móvel ela não é fixa. A média móvel, a cada fechamento de candle, ela vai mudar. Percebam aqui, por exemplo, essa vela. Simplesmente o fato de ela fechar acima da média móvel é suficiente para considerar um rompimento, porque a média móvel considera exatamente como um ponto, porque a cada fechamento de candle ela modifica, diferente desse parâmetro de resistência que a gente tinha definido antes do pregão iniciar e se manteve até o fim do dia, certo? Então o que a gente tem aqui? Está numa região de suporte, não rompeu, e dá para ver que está num padrão de consolidação. Logo que passa a mínima, geralmente o preço volta. Então o correto a se fazer era zerar as operações. Até mesmo se pensar em alvo aqui de movimento projetado, a gente tem essa amplitude lá de cima projetada aqui para baixo, alvo atingido. E um trade bem longo, que dá para fazer várias entradas aqui. Aí o que a gente tem aqui? Tem uma barra de tendência de alta, saindo de um suporte. Sim. É para comprar? Não. Por quê? A gente tem um suporte aqui embaixo, mas a gente está preso na resistência aqui em cima. Então o que acontece? Se eu for comprar, até posso, mas olha aqui, ó, qual que é meu primeiro alvo? É essa amplitude. Qual que é meu risco mais ou menos de uma possível reversão? Tudo isso aqui. Então não vale a pena. O que é o ideal? Espera romper de uma maneira efetiva e aí sim vai comprado com operação. E se for direto, está comprado leve. E se der a oportunidade de fazer pullback, aqui sendo a melhor região de compra, que antes era uma resistência e vai ser testada como suporte, aí sobe comprado e vai com preço. O que a gente tem? Agora sim um rompimento.
Olha quanto que a gente tem de barra de compradores, pego a sombra inferior e até essa região da resistência, olha quanto tem de compradores, abaixo da resistência e acima da resistência. Então aqui dá para considerar que houve rompimento. Então agora vai se comprar rompimento, pullback, mais leve rompimento. Pullback, esperando este tipo de movimentação, com uma amplitude aproximada aqui de alvo dessa vela projetada lá para cima. O que a gente tem na vela seguinte? Alvo atingido aí, algo como 280 pontos, algo como 280 pontos. Então, alvo atingido. Necessariamente é para sair do trade com a mão cheia? Não, mas é para aliviar boa parte. Porque ele deve, no mínimo, quer dizer, deve não, né? Mas no mínimo ele deve testar esta região aqui, que é o nosso suporte mais forte, sem reverter o movimento. E é claro, ele pode reverter o movimento. E outra coisa que a gente tem que se atentar é que a gente já fez um excelente trade aqui que deu oportunidade de lucrar bastante. Fez esse outro trade aqui que foi mais rápido, então não dá para lucrar tanto assim nele. E a gente já está aí praticamente na 1 hora da tarde. Então agora tem que ter mais cautela, esperar confirmação de trade, não entrar direto logo que forma uma barra de tendência, esperar a segunda barra corrigir para não ficar tomando reversão imediata, que é quando forma uma barra de tendência de alta, compra aqui e a barra seguinte faz isso, faz uma barra de tendência de baixa. E aí se vende aqui, perdendo a mínimos pullbacks, e a barra seguinte vem e faz isso aqui, certo? Por exemplo, para quem já fez o alvo atingido aqui, e aí saiu perdendo alguma coisinha com esses lotes que sobraram, mas o maior, o mais pesado dos lotes estava aqui nessa parte. Então este alvo, ou seja, esse trade aqui fechou no positivo. Agora o que acontece? Olha só, isso aqui quando o preço testou de cima para baixo, ele foi testado como um suporte. Então a gente no começo do dia tinha isso aqui, ó, essa região sendo testada como resistência, 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 depois ela foi rompida e ela passa a ser testada como suporte. E aí depois ela foi rompida de novo, então ela vai ser retestada como resistência. Por que rompida? Olha quanto a gente tem agora num rompimento de suporte, olha quanto a gente tem de corpo acima aqui da região de resistência e olha quanto a gente tem abaixo aqui de corpo, ou seja, tem muito mais vendedores abaixo da região do que acima, ou seja, essa vela aqui a gente considera que rompeu o nosso suporte. Agora, por ser à tarde, o que é o ideal? Espera pelo menos um trade aqui que seja uma barra próxima verde, que fique dentro aqui do range dessa vela, sem reverter ela, ou às vezes acontece ter a continuidade direto na barra seguinte, paciência, fica de fora do trade. Aí ocorreu uma barra de correção, perfeito. Agora dá para se vender, perdendo essa mínima aqui e vendendo pullbacks aqui dentro dessa região, esperando este tipo de movimentação. Isso aqui. Percebam o que acontece aqui, ó. O que eu já passei para vocês. Que quando tem uma pernada de tendência, ela faz o pullback e reinicia o movimento para retomar o movimento principal que é para baixo, que ela demarca isso quando ela forma uma barra de tendência da mesma cor. Por exemplo, uma barra simplesmente sendo a mesma cor, aqui não precisa ser uma barra de tendência, uma barra vermelha. Então depois que ela formou, ela sinalizou, bom, corrigir, agora eu tenho que cair. Então essa barra aqui, ó, não pode mais ser rompida na máxima, no caso de uma venda, né? Não pode perder mínima no caso de compra. Se romper a máxima aqui, ó, e fechar uma vela de tendência de alta, já dá para entrar comprado quando ela romper a máxima, porque já se entende que falhou em romper fundo. Tá? Então o que acontece? Olha só, falhou em romper fundo aqui, deveria ter continuado, rompeu a máxima, então pode subir comprado junto com isso aqui, certo? E aí o preço vai lá e tem esse alvo atingido, certo? Não ocorre reversão em nenhum momento, porque a última barra de referência de tendência de alta é esta aqui, e essa barra aqui que fechou abaixo é uma barra de lateralidade, ela tem a mesma quantidade de compradores que vendedores. Tá? Nada, e agora sim uma barra de tendência de alta, dando continuidade, sendo a nova referência, mais do que atingindo esse alvo aqui, que era algo em torno de 200 pontos, na casa de 300 pontos para cima, certo? Aqui ocorre pullback, não tem reversão ainda, continuidade. Olha a mesma coisa que ocorre aqui, ó. Era uma barra de tendência de alta.
certo? Então fez um movimento de impulsão, fez um movimento de correção, marcou para a gente que vai reiniciar o movimento para cima, a favor da tendência principal, que é quando forma uma vela que não precisa ser de tendência da mesma cor do movimento de impulsão, que é a nossa referência. Então agora o preço não pode mais perder mínima, senão ele vai marcar uma falha de topo. Aqui a gente tinha o caso contrário, como era uma perna de impulsão para baixo, correção, reinicia o movimento para baixo. Agora não pode romper máxima, rompeu máxima pode entrar comprado. Agora a gente tem aqui o que? Retomou o movimento para cima, agora não pode perder mínima, senão pode vender. Vai lá e perde a mínima essa vela. Então, que seria aí um risco de aproximadamente 180 a 200 pontos, foi lá um alvo de 180 a 200 pontos. Tá? E aí o que a gente tem? A gente tem uma reversão aqui. Essa vela de tendência de alta, fechando acima da abertura dessa última barra de referência de tendência de baixa, certo? Então, tem que esperar por ser à tarde, pelo menos fechar uma barrinha verde curta, ou uma barra vermelha aqui dentro, marcando o pullback. Fechou uma barra verde, confirmando o movimento, só que ela já percorreu uma parte do alvo, né? Então dá para comprar aqui, mas mais leve. A melhor região para comprar, como essa daqui é uma barra de tendência de alta, dá para comprar aqui dentro dessa região, porque ela é a de referência agora do movimento. E aí o preço tem continuidade para cima e alvo atingido, o pregão se encerra. Tá? Percebam o seguinte, ó. Depois que ele fez este primeiro movimento aqui, que deu o nosso primeiro gain, marcar de verde, este movimento aqui que é o nosso primeiro gain, esse movimento que é o segundo gain, este movimento aqui, ó, que esse gerou um stop, que foi esta venda aqui, ó, desse pullback, certo? Como tem que aguardar a confirmação, se vendeu aqui, se perdeu esse tanto de dinheiro aqui, ó. Depois teve esse movimento aqui que foi gain por falha de rompimento de fundo, certo? Depois foi continuidade, só foi dar saída aqui. Depois teve este movimento aqui, ó, de falha de rompimento de topo, quando essa vela verde foi retomar o movimento de alta e teve a mínima dela perdida. Que teve este gain aqui bem curto. Depois teve este movimento aqui de reversão para compra, espera uma barra de confirmação, entrada aqui e alvo também foi atingido, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades no dia, dos quais um deles foi stop só, e muito menor do que todos os gains. Só que uma coisa que tem que ficar clara aqui, ó. Por exemplo, fez este primeiro trade do dia, cai fora, já é mais do que suficiente para fazer dinheiro aqui. Quando é que é um dia para ficar o dia inteiro no pregão? Quando ele abrir numa região muito boa, numa localização de suporte, certo? Ou numa região de resistência, mostrar uma barra de tendência, certo? E ter o caminho livre para buscar a máxima do dia anterior. Aí tudo bem, compra aqui, faz uma boa parcial, protege no zero e deixa andar. Se der 1.000 pontos para cima, 2.000 pontos, está no trade, mesmo que seja com uma mão muito pequena que eu digo em relação ao que geralmente se opera. Vamos colocar aqui que a mão principal e mais pesada seja de 20 contratos. Sendo de 20 contratos, pegou um alvo aí na média de 300 pontos o primeiro trade, só que vai lá e pega com 17 contratos, por exemplo. Ou seja, 300 pontos com 17 contratos. 300 pontos vezes 17 contratos vezes 0,20 por ponto. R$1.000, tá? R$1.020. E deixa os outros 3 contratos que sobraram, bota eles no 0 a 0. E bota a saída lá na máxima do dia. Ou mais uma realização parcial lá na máxima. Caso voltar e te tirar no zero, tá com R$1.020. E caso ele estourar para cima e andar mais 1.500 pontos, vai te dar mais 1.500 pontos com 3 contratos. Bota aí mais 1.500 vezes 0,20 vezes 3 contratos. Vai te dá R$1.920. Percebam, o número de contratos era muito menor. Uma mão de 17, que foi feita parcial, e 3 que restaram. Porém, o financeiro não teve muita diferença. Não foi R$1.020 no outro R$900. Por quê? Porque a pontuação foi muito maior. E tem que deixar andar, vai sem medo, vai sem medo.
Se o trade está ali, ó, ao teu favor é 300 pontos, que é onde foi feita a parcial com os 17 contratos, certo? 300 pontos. 300 pontos, vezes 3 contratos, vezes 0,20 por ponto, a gente está falando de R$180. Ou seja, naquele momento, se tu zerasse a operação total com os 20 lotes, teria saído com R$180 a mais. Ou seja, a operação teria um valor total de R$1.200. Só que se deixar andar e o preço for lá, e for um dia que romper máximo e der continuidade, tu vai pegar R$900. Tu vai estar abrindo mão de 180, que pode virar 0 a 0, desses 3 contratos que sobram. Só que nesse pior caso, que é o que ele voltaria no 0 a 0, tu vai sair com R$1.020 no dia. E se ele for lá e estourar para cima, tu vai pegar R$900. Então tá trocando 180 por R$900. Fora que tá ganhando muita experiência e paciência. É diferente só estar olhando para a tela ou em conta demo ou sem operar versus estar posicionado no gráfico. E aprender a se controlar e deixar o preço andar. É o mercado que dá o dinheiro. A gente não faz as movimentações. Nosso papel é encontrar as entradas, ter gerenciamento de risco e deixar o mercado andar o máximo ao nosso favor quando uma oportunidade dessas aparece na nossa frente. Isso ocorre 4, 5, 6 vezes por mês, dentro de 20, 21 pregões aí que tem no mês. Então esses dias vão fazer muita diferença. Porque dá para dobrar a meta, digamos assim, com um risco muito pequeno. E na verdade nem chega a ser um risco, é abrir mão de uma parte do ganho. Porque caso a operação fosse zerada nos lotes, os 20 lotes de uma só vez, seriam R$1.200. E caso sair no 0 a 0, vai fechar com R$1.020. Ou seja, é 1.020 dividido por 1.200. Está abrindo mão de 15% do resultado financeiro para quem sabe fazer 1.920 dividido por 1.020, fazer 88% a mais de resultado financeiro. Então é 88 dividido por 15, um retorno de quase 6 para 1, entende? Dólar então. Fiz a marcação do range do dia anterior aqui. Entre mínima e máxima, que foi demarcada na sexta-feira. Percebam que diferentemente do índice, aqui a gente tem amplitude de quinta-feira e aqui a gente tem amplitude de sexta-feira. Ou seja, a barra de sexta-feira não é um inside candle em relação à quinta-feira, então é marcada entre mínima e entre máxima dela. Certo? Então já está definido aqui para a gente que se o preço abrir dentro dessa região, aqui é a nossa região de maior resistência, aqui é a nossa região de maior suporte e aqui é a nossa região de indecisão. E o que está passando aqui ainda? Está passando a nossa média móvel de 200, que se for testado de baixo para cima serve como resistência e se for testada de cima para baixo é testada como um suporte. E de novo, rompimento de região de suporte mais forte que aqui embaixo ou a resistência mais forte que aqui, a gente precisa de no mínimo 50% da vela, nesse caso compradora, acima do que o que está abaixo dessa região. E no caso de venda, a gente precisa de no mínimo 50% da vela vendedora aqui para baixo, e eu disse que é o mínimo em relação ao que está aqui em cima. Já a média móvel, por ser algo móvel, que a cada candle muda, certo? Ao longo desse pregão essa região não muda. Ao longo desse pregão essa região de suporte também não muda. Ela pode virar, deixar de ser um suporte e ser retestado como uma resistência. Mas continua sendo este nível de preço aqui, essa região. Que a gente vai fazer essas considerações de quanto rompeu da vela abaixo ou acima para considerar se o rompimento é validado ou não. Porém, como a média móvel é móvel e a cada fechamento de vela ela tem um novo valor, certo? Simplesmente o fato de a vela fechar acima dela, eu considero um rompimento, ou se ela vem de cima para baixo e ela fecha abaixo aqui, eu considero que houve rompimento, certo? Então, primeira vela do dia, é uma vela de tendência? Não, para nenhum lado. Primeiro que no índice eu já falei que velas de corpo muito pequeno, que no dólar, visualmente aqui agora, seria algo desse tipo aqui, ó, vela muito estreita, ó, que aqui, quem quiser chamar de spinning top, é uma vela com meio ponto, um ponto de corpo, só que de novo, não se apeguem à pontuação, se apeguem ao visual, porque pode ser que hoje seja meio ponto ou um ponto, só que se o range do dólar
aumentar, vamos supor, como estava 3 semanas atrás de 200 pontos, talvez uma vela de 5 pontos de corpo seja uma vela pequena. Porque a amplitude média das barras está na faixa de 30 pontos, certo? Então, dava para ter feito alguma operação aqui? Dava. Scalps na ponta da venda. Por quê? O preço abriu aqui e foi testar a média móvel de 200. Se ela está testando de baixo para cima, vai ser testada como uma resistência. Então, vende aqui embaixo, sai na abertura, que é um suporte natural do preço. Então, dá para ir fazendo vendas. E o preço fica fazendo zigue-zague aqui dentro. Vende na resistência, sai no suporte. Vela seguinte, é uma barra de tendência para algum dos lados? Não tem nenhum corpo. E mesmo que tivesse um corpo de meio ponto, um ponto, como essas velas aqui, ó, esses corpos não têm a mínima relevância. Porque, como foi dito no índice, ó, é um corpo muito pequeno, qualquer barra consegue reverter elas. Qualquer barra consegue, claro, elas sequer são barras de tendência. Sequer são barras de tendência. Mas mesmo que fossem, eu não entraria num trade delas, porque se a minha defesa é a região da abertura do trade, por exemplo, numa barra de tendência de baixa, a região que me defende para eu não ter que zerar minha operação é essa região de abertura. Só que se ela é muito pequena, imagine isso aqui como uma parede, ela é muito fina, se ela tiver um corpo muito pequeno, dessa maneira aqui, ó. Não tem parede para me proteger, certo? Então qualquer vela que se formar aqui, ó, vai conseguir reverter esse movimento. Tá? Mas de novo, as primeiras 2 velas do dia não tiveram sequer cor. Então não tem como vender nenhuma operação esperando pegar uma permanente de tendência. Embora o caminho estivesse livre para baixo, teoricamente. Porque a gente abriu mais próximo de região de resistência, marcar em vermelho para ficar mais claro, e abriu testando a média móvel de 200, de baixo para cima, então servindo como resistência. Então pelo menos até aqui os 50 a gente poderia pensar em testar, mas não teve formação de nenhuma barra efetiva de tendência. Aí claro, dá para vender alguma coisa aqui, fazer uma parcial aqui embaixo na abertura e ver se anda até aqui, tudo bem, tá? Mas para quem está começando a ter um capital menor, faz as operações mais certeiras possíveis, que são as mais bem configuradas. A gente tem aqui agora uma barra de tendência de alta, certo? Vamos lá. Quanto é que ela tem de sombra superior? De sombra superior ela tem 4,5 pontos. Então a gente precisa de no mínimo 9 de compradores. 13, 14 pontos. Então é uma barra de tendência de alta. Sim. Vou comprar? Não. Por quê? Porque ela fechou abaixo da resistência, ela não rompeu. Então eu não vou comprar esperando o rompimento da resistência. Preciso que uma vela de tendência de alta feche acima dessa média móvel. Então não tem nenhuma operação para fazer ainda. Confirmada. Aqui, outra barra. Quanto ela tem de sombra superior? 3,5 pontos. Então a gente precisa de no mínimo 7 de compradores. A gente tem 6,5. Então, infelizmente ou felizmente, não é uma barra de tendência de alta. Ela fechou acima da 200, mas não é uma barra de tendência de alta. Então não tem nenhuma operação confirmada ainda. Próxima vela. É uma barra de tendência de baixa? Sim. Vamos ver? Sombra inferior, 2,5 pontos. Então, no mínimo, 5 pontos de vendedores. A gente tem 10 pontos. Então, é uma vela de tendência de baixa que fechou abaixo da resistência. Então, essa daqui a gente pode vender perdendo a mínima e pullbacks, aguardando este tipo de movimentação. Qual é o nosso primeiro alvo? Essa amplitude aqui aproximada, projetada aqui para baixo. O que o preço faz? Faz um pequeno pullback, continua para baixo e alvo mais do que atingido. A amplitude aqui era aproximadamente 12, 13 pontos, amplitude aqui para baixo, 13 pontos, 14 pontos. E o preço ainda seguiu. Qual que é a nossa última barra de referência de tendência de baixa? Vamos ver essa daqui. Essa daqui tem 5,5 pontos, então a gente precisa de no mínimo 11 de vendedores. Tem 12. Então a nossa última barra de referência de tendência de baixa é esta barra aqui. Então o alvo dessa operação já foi atingido, já é para estar muito leve aqui, com stop no zero ou no stop gain, certo? Para que caso o preço desmorone aqui para baixo, a gente já está dentro do trade, certo? Mas se esta vela aqui, ó, tiver sua abertura revertida, certo? E não tiver nenhuma resistência atrapalhando esse caso, dá para subir na operação compradora. O que a vela seguinte faz? Uma barra de tendência de alta, revertendo esta abertura que era a última barra de referência de tendência de baixa. Fechou acima da média móvel de 200.
Agora, ó, é antes das 11h30, posso entrar direto, compro o rompimento, nessa própria vela informação, entro nos pullbacks, olha onde é que é a nossa região de suporte. Tanto agora aqui na média móvel de 200, que foi rompida e vai ser testada como suporte, quanto a nossa região aqui de 50%, que é a região que mais para. Esperando este tipo de movimentação. Onde é que a gente vai ter uma resistência só? Lá em cima, tá? Sendo que o movimento projetado é algo na faixa de 30 pontos, aqui em cima algo em torno de 25 pontos. Continuidade, continuidade. Chegou numa resistência. Vou vender aqui? Não. O que eu vou fazer é zerar a maior parte dos contratos, fazer aquela parcial que eu disse lá no índice, certo? Com 25 pontos com a maior parte da mão, certo? E aí vou botar no zero ou abaixo da abertura aqui, abaixo da mínima, da abertura da última barra de referência de tendência de alta, certo? Que neste caso essa daqui vou deixar andar, vai que o preço explode. Vamos pegar o exemplo do dólar. Uma mão tem que ser menor do que o índice, né? Proporcionalmente. Se o índice a mão era 20 contratos, vamos colocar que a mão do dólar sejam 7 contratos, tá? E é feita uma parcial, ó, e vamos falar em equivalência financeira, tá? Cada contrato de índice hoje a 107 mil pontos, 107 mil pontos, vezes 20 pontos por contrato, dá R$21.400. Cada contrato de dólar a R$5.393 de mini dólar, né, vezes R$10 o ponto, está 53.930. Dividido pelos 21.600, que é o valor de um contrato financeiro do índice, isso significa que cada contrato de dólar é 2,5 vezes um valor financeiro maior do que o do índice. Então vamos colocar que a mão do dólar deveria ser 2,5 vezes a mão do índice, menor do que a mão do índice, certo? Agora, claro, tem uma questão de volatilidade aqui dentro, mas vamos olhar só para o quesito financeiro, que já é um bom parâmetro. Então a gente está falando de operar com 8 contratos aqui no dólar para ter uma equivalência financeira de quem estiver operando com 20 contratos no índice. Então se a gente pegar aqui, ó, para quem estiver operando 8 contratos, vamos colocar que seja feita uma parcial com 6 contratos aqui na nossa resistência, que é o primeiro alvo, certo? E deixa andar com stop no zero ou stop gain na barra anterior aqui, que está fechada de tendência de alta, com os 2 contratos que sobrarem. Então é feita uma parcial aqui com 30 pontos a 6 contratos vezes R$10, R$1.800. E depois deixa os outros 2 contratos no stop gain aqui, ó. Se as entradas foram mais ou menos nessa região, ó, deixa rolar aqui ó, abaixo dessa mínima. Se o preço voltar, o mínimo que tu vai sair é com mais R$170, que são 8,5 pontos com 2 contratos. E se ele andar, ele andou. Certo? Olha aqui. Quando chega numa resistência, para vender o mínimo que a gente precisa, o mínimo é a formação de uma barra de tendência de baixa, que não ocorreu, certo? E depois, olha o rompimento que aconteceu aqui. Olha quanto a gente tem de vela abaixo da resistência, olha quanto acima. Essa vela tem 85% acima da região de rompimento e 20 a 15% abaixo. Então, isso aqui é um rompimento verdadeiro. E, lembrando, a parcial já está feita aqui com 30 pontos no bolso, com 6 lotes, e outros 2 só deixar andar. Tá um stop gain aqui, ó, agora que fechou essa barra aqui, ó, deixa o stop aqui embaixo dessa mínima, vai fazendo um stop gain. Olha aqui, olha aqui. E depois, qual seria um possível alvo? Vamos pegar a nossa referência que a gente está olhando, que é a amplitude do range do dia anterior. Onde é que é a nossa região que pode dar alguma segurada? Primeiro, depois que rompeu aqui, é a nossa região de 50%. Porque assim que essa região, que era de resistência aqui, ó, foi rompida e confirmou como sendo um suporte, aqui agora a gente tem a troca de polaridade. Então agora aqui passa a ser a nossa região de 0%, aqui em cima 25%, aqui em cima 50%, 75% e o 100 que está fora da tela. Então onde é que vai ser a região de indecisão, de briga, que o nível de compradores e vendedores aproximadamente se iguala? Aqui, que é uma região de equilíbrio. Então onde é que seria um possível primeiro alvo para fazer pelo menos uma outra parcial? Ou claro, se ocorresse uma reversão de alguma das velas aqui do stop gain, né, aí também sairia do trade, né, mas a gente vai fazer uma parcial no que ocorrer primeiro. Se ele chegar aqui primeiro, antes de perder a mínima da última vela de tendência de alta que tem fechada, que é a vela de referência, ou ele bater aqui e pegar parcial no 50%.
Continuidade sem nenhuma reversão. Aqui ocorreu reversão. Ó. Que ocorreu reversão. Essa era a última barra de tendência de referência de alta. O movimento foi revertido aqui, ó. Saiu do trade aqui, ó. Então, só aqueles do stop gain que, se tivesse saído com a mão cheia de 8 contratos aqui, teria deixado de ganhar esse tanto aqui. Então, olha só o seguinte. Olha quantos pontos a gente tem aqui, ó. Perda da mínima. Até aqui, onde foi mais ou menos, vamos botar as compras aqui de cima, são 64 pontos com 2 contratos. Mais os 30 pontos que tinham sido feito parcial com 6 contratos. Então, mais 65 vezes 10 reais por ponto vezes 2 lotes. R$3.100, operando com 8 contratos. Não precisa estar com 150 contratos para fazer um financeiro razoável. Basta pegar o ativo. Basta pegar o ativo que está operando, identificar quando ele te dá a oportunidade de uma boa entrada como aqui, identificar quando ele te dá uma chance de fazer uma boa parcial e deixar lotes andando e ele tem espaço livre até essa região, ou que ocorra uma reversão, que vier primeiro, mas aqui ocorreu muito próximo, certo? E aí depois o que a gente tem? Tem uma reversão aqui. Quando essa vela de tendência de baixa fechou abaixo da abertura dessa última barra de referência. Só que aqui já é tarde, então melhor é esperar uma confirmação. O que é uma confirmação? Ou fechar uma vela vermelha aqui, ou uma vela verde que não reverta ela, certo? E claro, não adianta fechar uma vela vermelha aqui embaixo que já atinge o alvo, inclusive passe dele. Aí não adianta vender depois que passou o alvo, correto? Aqui a gente tem uma vela neutra, certo? Então ela fez pullback, então agora dá para vender, tanto perdendo essa mínima aqui, quanto em todas as regiões aqui. E mais pesado aqui nessa região, que é aqui, o preço mais faz pullback, é na região de 50%, esperando este tipo de movimentação aqui, ó. Impulsão, pullback, que é a correção, e buscar o movimento projetado, ou muito próximo dele. O que a gente tem aqui? Continuidade para baixo e alvo atingido. Chegou a ter reversão aqui? Ainda não. Tá? Agora olha aqui, o alvo aí na casa de 10 pontos, o alvo aí na casa de 10, 11 pontos. Certo? Agora o que acontece? À tarde tem que se atentar muito, porque o book é bem mais leve, então se atentem a... Primeiro que depois de pegar esse trade aqui, ó, esse primeiro trade era suficiente para bater meta, esse aqui nem se fala, certo? Então imaginem o seguinte, à tarde, além de esperar confirmação, porque a liquidez é menor, aguardar a confirmação para não ficar ocorrer de entrei comprado aqui devido à formação de uma barra de tendência de alta, e aí na vela seguinte tomar reversão. Então o que acontece? Se atentem também a movimentos de falha de topo e falha de fundo que se formam à tarde, corriqueiramente, que é o quê? Tem aqui uma barra de tendência de alta, de baixa, certo? Fez pullback, que é uma parada aqui com uma barra de tendência de alta. Ele retomou o movimento, dizendo agora eu vou voltar a cair, ou devo voltar a cair. Forma uma barra de tendência de baixa. Agora ele não pode mais ter máxima rompida, senão eu posso entrar comprado aqui já buscando essa amplitude projetada lá para cima. E olha o que acontece. Essa vela aqui vermelha, que fechou um spinning top, não poderia, e não por ser um spinning top, é por ser uma barra que fecha de cor vermelha. Ou seja, está retomando o movimento de tendência de baixa, que é o que está vigente. Então ela não pode mais ter máxima rompida, porque uma tendência de baixa são topos e fundos descendentes. Uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então o que está acontecendo aqui? Está desconfigurando o padrão. Por quê? Olha a impulsão para baixo, correção. Ele veio para perder fundo, não perdeu, vai para cima. Continuidade para cima e alvo mais do que atingido. Daqui o risco era algo como 8, 9 pontos, chegou a andar aí 15 pontos, que um possível alvo seria a máxima do dia aí, que daria 13,5 pontos, certo? Chegou numa resistência e tem a região de 50%, que é uma região que precisa demonstrar decisão, certo? Formou aqui a reversão, ó. A última barra de referência de tendência de alta teve abertura revertida por o fechamento dessa barra de tendência de baixa. Então dá para vender aqui, esperando um pullback, essa continuidade para baixo. Só tem que esperar a confirmação aqui porque é o movimento da tarde. Aí fechou uma vela vermelha, sem andar muito. Então a gente ainda tem alvo para buscar. Então agora aqui dá para vender. Correção, não chega a reverter, ó. Percebe que a abertura dessa barra de tendência de baixo está no 48 e o fechamento dessa barra verde está no 48. O que a gente tem depois? Continuidade para baixo, tá? Aí, olha só o que acontece aqui, olha a diferença. Aqui foi uma falha de topo, por acaso? Aqui não foi. Por quê?
Aqui ela fechou vermelha e fechou vermelha. Aqui que ela fez o pullback. E depois foi para baixo. Diferente daqui, ó, que ela foi para baixo, fez o pullback, que é fechar uma vela verde, e disse, olha, vou retomar o movimento para baixo. Fechou uma vela vermelha. Agora não pode romper máxima, porque senão falha fundo. É diferente daqui, que a gente tem barra para baixo, barra para baixo. Agora iniciou o pullback. Agora fechou uma vela vermelha. E inclusive perdeu fundo. Então aqui não é um movimento de falha de fundo, certo? E aí o alvo mais do que atingido, certo? Daqui para cá a gente tinha algo em torno aí de 10,5 pontos, pressionou 17, certo? Então a nossa última barra de referência de tendência de baixa é essa aqui. Então é a abertura dela que tem que ser revertida por uma barra de tendência de alta. O preço fechou, essa é a última barra do dia, não teve o que fazer, não teve mais trade. Então trades do dólar hoje. Esse movimento aqui na ponta da venda, marcar com um retângulo. Esse movimento aqui na ponta da venda, este movimento todo aqui na ponta da compra, esse movimento na ponta da venda, esse movimento na ponta da compra, este movimento na ponta da venda. Então a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5 trades, 5 gains. Embora, olha a relevância, por que não ficar tradando o dia inteiro? Olha o tamanho desses últimos 3 trades aqui, ó. Depois de pegar esse trade grande aqui, ó, vale a pena? Não vale. Aqui, 10h15 da manhã fechou o trade. Esses outros 3 trades aqui, ó, que duraram das 14 até o fim do pregão, até as 18h30 praticamente, 4 horas e meia, para pegar a mesma movimentação que deu para pegar de manhã, em 1h15. Tem sentido isso? Não tem. Só estou fazendo isso aqui de mostrar todos os trades que ocorreram no dia, para mostrar as possibilidades. Dá para operar à tarde também, só tem que ter alguns cuidados, porque o mercado é um pouco menos volátil, então espera a confirmação, certo? E basicamente é isso. Tinha para mostrar para vocês hoje. Valeu, falou galera, tchau.